Salve, salve! Estou aqui novamente para fazer um vídeo para vocês com as colocações, principalmente da cultura racional e o aspecto científico, né? Eu gostaria de argumentar que essa temática ela já foi abordada várias vezes pela minha pessoa em relação ao campo morfogenético, né? É o campo vibratório que envolve todo o planeta através do eletromagnético, né? Então, o eletromagnético, além de sustentar toda a matéria no universo, ele sustenta vibrações. Essas vibrações, elas estão fluindo em torno do planeta, que controla todo o processo da vida biológica, vegetal, animal que existe na superfície do planeta. Então, nós somos animais irracionais, animais racionais, né? Então, todo esse campo, na verdade, ele faz uma interligação de comunicação que ultrapassa o processo da velocidade da luz, que seria 300 km por segundo, ou seria 7 voltas em torno da Terra. O campo ele é instantâneo, ele é imediato, ele não obedece ao tempo e ao espaço, porque é um processo vibratório, é um processo de frequência. Então, a matéria ela vibra em várias frequências, e através desse processo a comunicação e as consciências são manipuladas de um lado para outro. É por isso que nada se perde, tudo se transforma. Essa própria lei que foi muito conhecida por Lavoisier, né? Nada se perde, tudo se transforma. Ele faz a ligação de que nada é desperdiçado, né? Então, os fluidos no universo, eles obedecem a um processo de frequência para se organizar. Essa frequência vibratória, elas são chamadas de campos morfogenéticos, e tem outras civilizações que batizaram de outros nomes, como energia Tim, né? Ra, e tem outras denominações, né? Eu já fiz algumas matérias abordando essas temáticas aqui, desses campos morfogenéticos, e as plantas principalmente e os animais utilizam esse campo morfogenético para se comunicarem e desenvolver o seu desenvolvimento. Como isso foi possível? Através de um experimento dos guardas florestais nas ilhas do Japão. Então, o governo japonês tem a responsabilidade de alimentar e manter a vida selvagem, né, em controle. E através desse processo eram dados batatas para um determinado grupo de animais que habitavam determinadas ilhas, e de repente o tratador de um grupo percebeu que tinha uma fêmea que se comportava de uma forma diferente, onde ela lavava a batata na água antes de comer. Até aí tudo bem. Passando alguns meses, ele percebeu que todas as outras ilhas locais os macacos estavam se comportando da mesma forma. Então a grande questão é como houve a comunicação entre esses macacos para transmitir esse nível de conhecimento de lavar o alimento antes de ingerir, se eles estavam isolados em ilhas separadas. Então, o experimento ele ganhou mais profundidade quando foi colocado eletrodos em plantas e descobriu-se que também as plantas se comunicam através desses campos morfogenéticos, né? Principalmente. Então, os campos eletromagnéticos, né, que são chamados de campos morfogenéticos, eles também transmitem conhecimentos e informações. É claro, e existem níveis de frequência, então é necessário uma consciência para coabitar essas linhas de frequência. No livro Universo em Desencanto, ele fala sobre os fluidos e as variedades de fluidos. Os fluidos, na verdade, como o próprio Einstein comprovou, né, que o fóton é luz e a luz também é fóton, ou seja, a matéria é matéria e também é onda, se comporta como onda e como luz. Então, mc ao quadrado. Por isso que a fórmula desenvolvida em 1905 do Albert Einstein relatou que a única realidade realmente do universo é o campo, mas o Einstein ele não chegou a uma conclusão precisa sobre o campo, né? O campo é a existência de toda a matéria no universo. Vamos ouvir aqui um estudioso muito interessante, o Lucas Naves, né? Ele aborda isso com maestria e vamos ouvir um pouco sobre os seus estudos e suas conclusões. Ele já publicou alguns livros, né? E eu tenho acompanhado os seus estudos.
Tem vários nomes para a mesma coisa, né? Napoleão Hill chamava de éter, que seria uma substância que interligaria todas as coisas. Existe algo que interconecta e que justifica, por exemplo, efeitos como telepatia, premonição, não é? Então ele fala sobre isso. O Greg Braden, que eu citei aqui, chama de matriz divina. Ele tem um livro chamado A Matriz Divina. O Hélio Couto chama de vácuo quântico. Alguns outros chamam de bóson de Higgs, porque teve o cientista Peter Higgs, que foi prêmio Nobel. E hoje o termo que a ciência está mais usando é The Field. Tem até um documentário que eu recomendo pro pessoal aí, que é o The One Field. Onde tem? No YouTube. No YouTube. No YouTube. Opa, você assiste, é um dos melhores, se não o melhor documentário sobre o tema, sobre espiritualidade. E aí mostram os experimentos sobre esse campo. Ah, Lucas, você tá falando então daquele campo que a consteladora acessa? Olha, aquele campo morfogenético. É uma fatia do campo. O cientista e biólogo Rupert Sheldrake descobriu a existência dos campos mórficos, mas ele é só uma fatia. O campo, na verdade, ele é uma extensão da nossa consciência, ou a nossa consciência uma extensão do campo, porque o campo ele tá em todos os lugares e interconecta todas as coisas. É por onde acontece o que a física quântica chama de não localidade, onde as variáveis como espaço, tempo não entram na jogada. Então, você pode tanto acessar informações através desse campo, quanto influenciar esse campo também. Esse campo é vivo. Então, no documentário, mostram artigos de cientistas comprovando, por exemplo, um grupo orando em determinada causa e o resultado que aquilo teve. O magnetismo, o poder do som, das músicas. Então, pensando que tudo é frequência, tudo é energia, o campo conecta todos nós. Na verdade, nós somos esse campo. Só que a gente tem a impressão de que a gente está separado. Você é você, eu sou eu, seus problemas, não tem nada a ver com isso. Mas na verdade, é uma única onda. Tá tudo conectado. Será que é por isso que quando Jesus falou, quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente? Seria uma explicação neurocientífica para essa afirmação? Eu acho dele? que nesse sentido, tá trazendo um propósito de união e de fé, não é mesmo? Por exemplo, quando 2 ou mais, né? Você tem uma combinação de seres na mesma frequência, na mesma ressonância. Imagina o campo que isso gera. Lá no The One Field, eles reúnem centenas de pessoas em prol de causas e eles têm um medidor lá russo chamado Sputnik, que comprova as alterações através dessas preces, dessas orações. Tem um outro documentário legal também, se o pessoal quiser anotar aí, que é o Universo Conectado, do Nassim Haramein. Nassim Haramein também é um cientista que estuda isso. Então, assim, o campo, ele é comprovado hoje. Inclusive, é o termo que eu mais uso hoje, porque quando as pessoas falam assim, o universo vai me responder, é tão vago isso, né? O universo, nossa, o universo inteiro, né, vai me responder. Então a gente chama de campo. Tô sentindo no campo. Então, como você viu aí, o estudo do Lucas Naves é muito interessante. Na verdade, através do professor Hélio Couto e os outros grandes nomes da ciência, eles já vinham fazendo um estudo a respeito desse assunto, né? Nós também temos uma professora excepcional, né? E a Maria Pereda, ela aborda também essas temáticas, né, muito curiosas. E o livro Universo em Desencanto, ele vai além dessas informações e desse conhecimento, né? Ele já nos relata que nós somos verdadeiras antenas, né? Somos verdadeiros receptores, né? E as informações e os conhecimentos realmente sólidos e válidos estão vindo lá da planície racional, está vindo lá do racional superior para nós. Então, nós entramos apenas na frequência através da imunização, da leitura do livro e vamos nos conectando, trazendo todo o conhecimento necessário para o nosso desenvolvimento e o nosso equilíbrio aqui na Terra. Então, é por isso que aquele que se torna um estudante da cultura racional acaba desmembrando todos os problemas da sua vida e acaba se conectando nesse campo, digamos, morfogenético, né, que é citado aí pelo Lucas, né, e outros estudantes aí, científicos nessas áreas aí, né. Bom, a matéria foi sobre esse assunto que eu já vinha estudando há anos, né? Há anos eu venho estudando o Hélio Couto e outros grandes, Maria Pereda e mais outros nomes de peso aí, e eu espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje. E vamos abordar outra na próxima programação aqui que eu vou apresentar para vocês. Salve!